Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar nesse 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Eu digo que não adianta nada a independência se nós não tivermos a liberdade de expressão, liberdade de falar as palavras, de liberdade de nos expressar conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Mas vamos lá. Meu nome é Ronaldo Lucchini, estou aqui mais uma vez para falar a respeito do livro de Atos, dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, dia 7 de setembro, quero falar a respeito do capítulo 7 do livro de Atos. Infelizmente, era para eu ter ido hoje no café com oração hoje, da nossa igreja. Todos os sábados nós nos reunimos às 8 horas da manhã para ter um café com oração. E por estarmos estudando o livro de Atos, todos os sábados nós falamos a respeito de um capítulo no nosso café. E hoje iria ser meu dia de falar no capítulo 7. Mas eu não pude ir porque estava enfermo, onde acabei tomando uma chuva, coisa de velho, a gente fica tossindo e não consegue ir. Mas minha esposa foi e infelizmente eu não estava lá para gravar o que ela falou. Provavelmente ela deve ter falado muito bem, porque ontem à noite nós conversamos bastante a respeito desse estudo e ela estudou drasticamente para falar para as pessoas, porque nós temos um grande respeito pela palavra de Deus aqui em casa, e se nós vamos falar a respeito da palavra de Deus, nós temos que saber exatamente o que nós vamos falar. E ela teve uma longa noite de estudos aqui e hoje conseguiu falar, mas eu não posso deixar você que não faz parte da nossa igreja, você que não participa do Café da Oração, de ficar longe do ensinamento do capítulo de número 7 do livro de Atos. Portanto, vamos mergulhar neste capítulo de número 7 do livro de Atos. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos que no capítulo 6 nós já vimos que Estevão e mais 6 diáconos tinham sido eleitos. Mas no finalzinho do capítulo de número 6, Estevão foi levado para o Sinédrio e foi preso pelo que ele estava falando. Por quê? Porque o Sinédrio falou que ele estava blasfemando contra Moisés e contra a lei judaica. E aí, do versículo 1 do capítulo de número 7 até o versículo 53, Estevão faz um discurso maravilhoso, um discurso sensacional que somente pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus poderiam fazer, porque ele consegue conectar o Velho Testamento ao Novo Testamento. Ele consegue conectar os patriarcas da fé do povo judeu com Jesus Cristo, e isso enfureceu demais o povo judeu. Porque nesta época, assim como nos dias de hoje, se você falar que o povo judeu está errado, o judeu se levanta como uma fera gigante e vem para cima de você. Porque muitos se acham dono da verdade e dono da verdade legal na vida das pessoas. E não é bem assim. Se você quer ser salvo, você não precisa pensar como eu penso. Você precisa pensar como Jesus Cristo pensa. E para você ter esse tipo de pensamento, palavra de Deus. E aqui Estevão fez uma ligação fantástica com o Velho Testamento e com o Novo Testamento. Ele começa no versículo de número 2 falando a respeito de Abraão. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, vosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, sai da sua terra e da sua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali com a morte de seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vós agora habitais, nela como herança. O que ele começou a falar? Ele falou, presta atenção, que Deus ele não fala somente dentro do templo. Deus foi falar com Abraão, ele estava lá na Mesopotâmia. E depois da Mesopotâmia ele foi para Harã, e dali, depois da morte do pai, ele veio para Jerusalém. Então não idolatrem a terra de Jerusalém. E aí ele fez novamente com quem isso? Com José. José, do versículo número 11. Só estou dando
uma condensada nessa passagem, mas eu gostaria que você desse uma lida nesse capítulo número 7, que você vai entender da forma como Estevão fez, que somente é uma forma divina, somente o Espírito Santo poderia conectar as pontas, os cabos sem fio e encapar de uma forma maravilhosa para que as pessoas compreendessem aquilo que Deus tem para fazer ainda. O versículo número 11 diz: sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e os nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou-os pela primeira vez aos nossos pais. Irmãos, José, quando foi exaltado pelos seus irmãos e exaltado pelo povo de Israel, ele não estava em Israel. Ele estava onde? No Egito, exatamente. Novamente, Estevão quis falar: olha, vocês estão vendo? Deus, ele faz o que ele quer. Ele fala aonde ele quer, ele age como ele quer e quando ele quer. Irmãos, ele exaltou o povo do Egito através de um judeu. Olha que coisa fantástica, coisa maravilhosa. E o nome dele foi engrandecido nessa circunstância. E aí ele vai fazer o quê? Aí depois começa a decorrer mais um pouquinho e ele vai falar com o povo sobre Moisés. No versículo 22, Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Moisés parecia que estava fazendo as coisas de acordo com aquela vontade de Deus, mas ele foi instruído com toda a sabedoria no Egito. Ele foi instruído como filho de Faraó no Egito. Olha que coisa louca. Um filho judeu foi instruído pelos egípcios. O líder judeu que ia libertar o povo da opressão e da escravidão foi consultado, foi criado como filho do Egito, filho de Faraó, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria. Até o dia em que ele matou um egípcio, porque estava judiando de um escravo, e teve que fugir. Quando ele fugiu, aonde que Deus foi falar com ele? Vocês lembram? No versículo 30 diz aqui, decorrido 40 anos, apareceu-lhe um anjo no Monte Sinai, um anjo por entre chamas de uma sarça que ardia e o fogo não consumia. Novamente, Deus escolheu um lugar totalmente atípico. Deus não escolheu um templo judaico, Deus não escolheu um lugar específico, Deus escolheu um lugar atípico, um lugar onde Moisés passava todos os dias, uma sarça que ele via todos os dias, mas escolheu de uma forma sobrenatural. Ele precisava chamar a atenção de Moisés, então ele tacou fogo na sarça sem a sarça pegar fogo. E aí ele foi se aproximando, e aí ele teve um encontro com Deus. E aí diz o quê? A palavra diz que ele foi no Egito, ele libertou o povo do Egito, e quando ele estava direcionando o povo do Egito como líder, vocês lembram o que aconteceu no Egito? No versículo 35 diz: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Quando Moisés estava liderando o povo no deserto, quantas vezes o povo se levantou contra Moisés, falando para ele: quem você pensa que é? Porque só você falar com Deus. Quem você pensa que é para ter falado com Deus pessoalmente? Você acha que a gente vai ser enganado por você? Pessoas se levantaram contra o ministério de Moisés. Mesmo Moisés se levantando a favor do povo, querendo soltar o povo. E aí do 49 até o 52 diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis hoje. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos.
vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não as guardastes. E assim finaliza-se o discurso de Estevão. Dá para perceber que eles ficaram bem bravos depois, né, irmãos? Mas Estevão foi lá de Abraão até Moisés, explicando para o povo que Deus ele fala onde ele quer, com o que ele quer, porque ele quer. E o povo judeu estava idolatrando o templo. E ainda nesse mesmo discurso, eu desafio você a ler e você a compreender mais, mas ele usa o mesmo termo que Jesus Cristo fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que esse templo vai ser destruído em 3 dias. E foi destruído em 3 dias o corpo de Jesus, e ele ressuscitou e refez o templo em 3 dias. Mas a idolatria, ela cega as pessoas, assim como cega os judeus, ainda nos cega hoje em dia, quando nós idolatramos os nossos bens, quando nós idolatramos o nosso dinheiro, quando nós idolatramos as nossas roupas, quando nós idolatramos os nossos filhos, os nossos netos, porque há todo tipo de idolatria. E Deus fala, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus não pode ter nenhum concorrente no seu amor. Amém? Deus tem que estar em primeiro lugar no seu coração. E do 54 até o versículo de número 60 há um triste desfecho para essa história. Ouvindo eles isso, enfureceram-se os corações e rilhavam dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e deu glória a Jesus Cristo que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, tamparam os seus ouvidos e unânimes arrebentaram contra ele, e lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Finalizando esse capítulo de número 7, no dia da independência do Brasil, às vezes para nós termos a independência de falar aquilo que nós queremos, é necessário que se haja um mártir. E aqui no nosso caso o mártir foi esse homem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro homem que morreu pelo nome de Jesus Cristo. Não foi o apóstolo. Não foi Judas que morreu pelo nome de Jesus Cristo. Foi Estevão que morreu pelo amor ao nome de Jesus Cristo. Por amor a estar servindo. Algo interessante acontece aqui porque não foi um apóstolo que morreu primeiro. Os apóstolos foram apedrejados, foram chicoteados, mas eles não foram mortos. Por que Deus deixou que Estevão morresse? Eu acredito que Deus deixou Estevão para servir de exemplo para mim e para você. Que mesmo que nós nos encontrarmos, mesmo que nós nos depararmos com a morte, nós não podemos fugir da morte. Porque, como diz Paulo, melhor morrer em Cristo do que viver sem Cristo. É melhor que você entenda e compreenda. Você precisa viver com um objetivo para morrer. Se você não está vivendo, se você não sabe por que morrer, se você não sabe se daria a vida por alguém, não viva. Melhor não viver. Porque, irmão, o objetivo meu e seu é viver distribuindo a palavra de Deus e amar a Cristo sobre todas as vidas, sobre todas as coisas. Porque um dia nós vamos nos deparar com a morte. Nós estamos, hoje eu comentando com a minha esposa na hora do almoço, nós estamos vivendo últimos dias na nossa terra. Nós estamos vivendo dias de perseguição. E vai haver o dia em que nós vamos falar a verdade, e por falar a verdade nós vamos ser apedrejados. E aqui, se você continuar lendo, eu não vou ler para você, mas Estevão na morte dele, com as roupas aos pés de Saulo, autorizando a morte de Estevão pela vida de Saulo, ele ainda vê os céus abertos, vê Jesus Cristo à direita, e aí faz um pedido para Deus e para Jesus, que não imputem a esses o pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi exatamente as mesmas palavras que Jesus disse quando morreu. Irmãos, está chegando a hora de nós sermos confrontados pela nossa fé. Será que você está pronto para ser confrontado pela sua fé em Cristo Jesus? Porque só vai para o céu quem estiver pronto para ser confrontado
por esse mundo, pelo nome de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amanhã, dia 8, nós estaremos juntos para o capítulo de número 8 do livro de Atos, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Um beijo no seu coração. Fui, até amanhã. Um ótimo dia, 7 de setembro. Foi,